Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos de 1 a 4 primeiramente. Nossa intenção é ficar por esses 4 versículos, mas se houver tempo nós já adentraremos um pouco mais e logo mais à noite daremos continuidade até o versículo de número 9. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer a Deus pela tua palavra lida, por este momento aqui, Pai. Sabemos que é um dia frio, mas ao mesmo tempo nosso coração está aquecido pelo teu Santo Espírito. E nós queremos te pedir que a tua palavra ela venha nos comunicar nesta manhã verdades preciosas, para que possamos entender aquilo, ó Deus, que o Senhor mesmo, através do apóstolo Paulo, quis nos ensinar. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final da Epístola de Paulo aos Efésios. E hoje, no capítulo 6, versículos de 1 em diante, nós queremos explicar aos irmãos primeiramente o que o apóstolo Paulo tensiona com o que ele está dizendo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele, no versículo de número 21 do capítulo 5, ele fala sobre uma submissão, uma sujeição que deve envolver todas as pessoas dentro do corpo de Cristo. Não existe ninguém que seja superior ao outro que não deva se sujeitar ao seu irmão. Então, isso deve caminhar como uma rua de mão dupla. Eu preciso agir assim em relação a você, e você precisa também agir assim em relação a mim. E antes, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a relação do marido e a mulher, a esposa. Ele fala que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele fala também que a esposa ela deve ser submissa ao seu marido, mas uma sujeição que seja voluntária, que seja algo do próprio coração, do entendimento da palavra de Deus. E assim como a igreja se sujeita a Cristo, também a mulher deve se sujeitar ao seu marido. Mas a gente pode ver na semana passada que quando Paulo escreve tudo isso, Paulo não está sendo nem machista nem feminista. O que Paulo está querendo fazer é estabelecer papéis diferenciados para homem e para mulher, porque o próprio Deus, para a felicidade humana, para que as famílias caminhem bem, o próprio Deus estabeleceu papéis diferenciados. E nós falamos, inclusive, que um dos grandes problemas que nós encontramos hoje é que as famílias não têm um referencial. Elas não têm um referencial bíblico. Até mesmo as pessoas que são das igrejas, são evangélicas, elas não compreendem muito bem como é essa relação, como deve ser isso. Então, nós encontramos em algumas pessoas uma mentalidade já influenciada pelo mundanismo, pelas ideias filosóficas do nosso tempo, e isso afeta diretamente a relação familiar. Mas de maneira alguma o apóstolo Paulo está sendo aqui um homem machista ou coisa que o vale. E quando nós chegamos no capítulo 6, versículos número 1, o apóstolo Paulo vai falar agora sobre a relação dos pais com os filhos. Como deveria se dar essa relação? E eu digo a você nesta manhã que o apóstolo Paulo, quando o faz, ele o faz com a intenção de que a relação entre pais e filhos seja uma relação abençoadora, feliz, é o que ele está pensando. Por quê? Porque, na verdade, naquele período, irmãos, algumas
coisas que talvez vocês desconheçam, mas é importante para vocês entenderem a mente de Paulo e o que Paulo estava querendo ensinar. Por exemplo, na cultura romana, quando uma criança nascia, ela era colocada no quarto do pai. E se o pai pegasse aquela criança no colo, era um sinal de que aquela criança estava sendo aceita por ele e, por conseguinte, pela família. Era o que acontecia na época. Mas se por acaso a criança fosse colocada no quarto e o pai não a pegasse no colo, aquela criança poderia ser doada, ela poderia ser vendida, ela poderia ser colocada em algum lugar ermo para que ela viesse a morrer. Então veja a maldade, a crueldade para nós cristãos, como isso para nós é assustador, mas a coisa funcionava dessa maneira, era comum, era uma coisa cultural, eles entendiam isso de uma outra forma que nós não conseguimos entender. E dentro dessa realidade é que o apóstolo Paulo escreve, porque Paulo quer forjar na mente dos cristãos, mesmo aqueles cristãos que eram gentios, que não eram imundos do judaísmo, que eles tivessem uma mentalidade segundo os princípios e os valores do verdadeiro Deus no Evangelho. Então, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, para ler esse texto, eu preciso ter esse entendimento para que eu me aproprie bem dessas verdades aqui contidas. E aí, o texto nos diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O texto é bem claro, porque o texto demonstra que essa obediência que os filhos devem prestar a seus pais deve ser uma obediência no Senhor. Primeiramente, voluntária. Ele é meu pai, e sendo meu pai, eu devo obedecê-lo, eu devo honrá-lo, eu devo amá-lo, eu preciso agir assim com meu pai, porque é meu pai. Mas, quando ele usa a expressão aqui no Senhor, nós precisamos também compreender que existem alguns pais que querem ensinar seus filhos coisas que não se coadunam com o Evangelho. E sendo assim, os filhos estão desobrigados de atender e de obedecer ao pai. Se o pai quiser que você faça alguma coisa, você filho, que fira aos princípios de Deus, você não deve obedecer. Mas você vai me dizer: mas pastor, se o pai, por exemplo, diz para o filho não ir à igreja, e o filho se converteu, e agora, pastor? E o filho depende dele, e o filho vive em sua casa. Ou então, o filho quer se batizar, o filho é menor, e o pai não deixa. No caso como esse, irmãos, o filho deve obedecer a seu pai. Por mais estranho que isso possa parecer, mas nesses casos, ele deve atender aquilo que o seu pai orienta. Nós, inclusive, aqui na igreja, quando algum adolescente quer se batizar, nós pedimos autorização aos pais. Não fazemos isso de qualquer maneira. Então, nós temos todo esse cuidado para proteger aquela família e também proteger a própria igreja. Temos esse cuidado. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente entende que o texto fala que isso é justo. Obedecer o pai é algo justo e algo que deve acontecer dentro das nossas relações. Isso é importante, porque acima disso existe um princípio geral, que é o princípio de Efésios 5, versículo 21, que deve haver o quê? Uma submissão, uma sujeição que envolve todo o corpo de Cristo, inclusive o pai cristão e o filho cristão também. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente fica pensando: quantos filhos sofrem e já sofreram tanto porque não obedeceram a seus pais? Quantos filhos vivenciaram momentos dificílimos na vida porque os pais orientavam, tentavam orientar e dizer algo para eles, mas eles não aceitavam? E por conta disso, acabaram se atrapalhando na caminhada e na jornada, porque tiveram orientação, mas não viram, mas não atenderam aquilo que o pai estava dizendo.
Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar nesta hora é que essa obediência é uma obediência que deve acontecer, é uma obediência devida. Talvez você que, assim como eu, assista internet, Facebook, enfim, essas redes sociais, você já deve ter visto alguns animais, às vezes um cãozinho, às vezes um gatinho, cuidando da sua prole, vendo que o filhinho, o filhote está indo para um lugar perigoso, ele vai lá e busca e traz para perto. Talvez você tenha visto também uma certa luta, um embate entre um animal, sendo o pai ou a mãe, e o filhote. E o filho teimando, e o filho insistindo, o filhotinho insistindo com o pai ou com a mãe. E aí você vê que a mãe ou o pai se impõe e cuida do filhote e traz o filhote para perto, como quem diz, aqui quem manda sou eu, a autoridade sou eu. E é muito ruim quando a gente olha hoje para esse mundo e a gente percebe que há uma crise de autoridade. Nós vemos hoje muitos pais que na verdade não estão sendo pais. Nós vemos muitos pais que estão entregando o destino de suas crianças, de seus filhos, a eles próprios. São pais que não orientam, são pais que não chamam para perto, são pais que não tomam iniciativas, são pais fragilizados, fracos, e que não compreenderam que existe um papel que Deus conferiu a eles. Irmãos, isso é de suma importância nesses dias. Isso de maneira alguma é ser retrógrado, é ser alguém que está atrasado, mas a Bíblia, ela conferiu aos pais a responsabilidade de orientar, de cuidar, de disciplinar a seus filhos. E muito que a gente vive e vê hoje é porque, na verdade, os pais estão reféns nessa cultura que lançou Deus para fora. Deus não tem lugar, os valores de Deus são considerados anacrônicos e, por conta disso, a sociedade, cada vez mais, ela vai para longe do propósito divino. E quem sofre ao final são os pais, e quem sofre ao final também são os filhos, porque não tiveram direção, não tiveram orientação, não tiveram um encaminhamento. E isso é importante que se diga. Esse momento de pandemia tem sido muito importante até, porque, por exemplo, alguns pais, pelo fato dos filhos estarem em casa assistindo às aulas pela internet, alguns pais estão tomando consciência daquilo que os seus filhos estão recebendo como instrução. Em uma determinada casa, os pais estavam ouvindo a aula que a filha estava recebendo e de repente a mulher chama o marido. Vem cá ouvir o que eu estou ouvindo aqui. E o marido veio. E quando eles ouviram o conteúdo, era um conteúdo completamente nocivo à sua filha. E aí o pai tomou a iniciativa de conversar com a coordenadora do colégio e dizer para ela o seguinte: eu aceito que a minha filha receba todo o conteúdo programático, porque isso será importante para ela no futuro, quando ela prestar vestibular, quando ela fizer alguma prova importante, esse conteúdo precisa ser ministrado a ela. Mas o que eu não quero, eu não posso aceitar, é que a minha filha seja doutrinada como ela estava sendo e eu pude ouvir na sala da minha casa. Então vejam vocês que até nesse ponto a pandemia foi favorável, porque essa família pôde tomar conhecimento dessas coisas, senão não saberia. E aí você não entende às vezes quando você está em casa e seus filhos começam a falar certas coisas, que você fica pensando, de onde veio isso? Onde ela aprendeu isso? Onde ele aprendeu tal ideia? O que é isso? Existem casas que quem determina a igreja onde os pais vão frequentar é o filho. É o filho que vai dizer, eu vou para lá, pai. E os pais vão atrás. Olha que coisa. Já não são mais os pais que sabem aquilo que é mais importante para os filhos. E a primeira lei é a lei natural. Até mesmo na natureza nós
observamos que são os pais, né, que conduzem os seus filhotes, que cuidam de seus filhotes, protegem os filhotes. E parece que a raça humana, parece que nós humanos, nos esquecemos disso. Não estamos mais pensando dessa maneira. Então, essa obediência, ela é devida e ela é necessária. Nós precisamos compreender isso. Nós, quando olhamos também para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, nós vemos que há uma instrução da parte de Deus para Israel, para os pais em Israel, inculcarem na mente dos seus filhos a palavra de Deus, a instrução de Deus. Aquilo precisaria estar inculcado, andando pela rua, caminhando, é o que o texto nos fala. E eu digo para você, nós perdemos um grande tempo quando nós não começamos desde cedo a instrução dos nossos pequeninos. Isso precisa acontecer na mais tenra idade. Os nossos filhos compreendem o que nós estamos falando. Nós não precisamos de formação teológica, de um preparo educacional para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E além de ensinar, também dar o nosso próprio exemplo. Mas o problema é que, como eu falei no início, muitas famílias abandonaram o Evangelho. Elas são da igreja, elas vêm à igreja, mas aquilo que a Bíblia diz não é bem assim para essas pessoas. Elas acham mais importante a descoberta da filosofia, aquilo que a sociedade maior está nos ensinando. Isso me faz lembrar uma história em que um pastor foi visitar uma senhora de sua igreja e essa senhora estava já bem debilitada, quase à beira da morte. E o pastor foi visitá-la e quando chegou lá o pastor pediu uma Bíblia. E havia uma Bíblia ali perto do leito dela. E ele pegou a Bíblia para ler. E pensou em abrir um texto para consolá-la, confortá-la naquele momento. E quando ele abre um texto bíblico para ler, ele fala: "Ei, irmã, esse texto aqui, acho que você perdeu a página da Bíblia, não está aqui, que eu ia ler para você." E aí ocorreu uma outra passagem. E ele abriu de novo e a passagem não estava lá. A folha não estava lá na Bíblia. E assim aconteceu por umas 3 vezes. Até que ele perguntou para aquela senhora que jazia no leito, enferma: "Minha irmã, por que essas páginas não estão aqui na sua Bíblia? O que aconteceu, irmã? Você não tem uma Bíblia completa? Não tem uma Bíblia completa?" A mulher virou-se para o pastor e disse: "Pastor, sempre que o senhor lia uma passagem e dizia que não era bem assim, eu arrancava. E é por isso que a minha Bíblia hoje está sem tantas páginas como o senhor está tendo. Mas eu diria para você que sua Bíblia pode estar completa, Gênesis, Apocalipse, mas você pode olhar para ela não como a palavra de Deus, você pode olhar para ela não como a verdade de Deus inerrante. Você pode ter há muito tempo já abandonado. E hoje o que manda na sua mente são outras ideias, são outros valores, outras concepções. Nós precisamos olhar dessa forma para a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, ela continua válida para os nossos dias. E os princípios que aqui estão, eles são profundamente valiosos. Os filhos devem obedecer a seus pais. E quando a gente chega no versículo número 12, o texto vai dizer para nós da seguinte forma: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui o texto vai falar para nós sobre honrar. E honrar significa algo além de obedecer. Honrar envolve respeitar. Honrar envolve amar de maneira prática, fazendo coisas concretas para o seu pai, numa resposta ao amor que ele devotou a você por toda a vida. Então, honrar é ter consideração, é respeitar, mas honrar é amar, é fazer coisas efetivas para seus pais. Claro que depois que você casa, a sua responsabilidade maior é com a sua esposa, mas você não pode desconsiderar os seus pais. Você precisa honrá-los, fazer tudo aquilo que vier à sua mão, o que for possível para abençoá-lo, para cuidar daquele que durante tanto tempo cuidou
da sua vida. E é curioso dizer que aqui aparece uma expressão muito legal. O texto fala que é o primeiro mandamento com promessa. Existe uma discussão teológica que eu não quero entrar aqui no momento. Se esse é o primeiro mandamento com promessa, se não é o primeiro mandamento com promessa, eu acho que isso não é tão relevante para nós aqui no momento. Mas o que é mais importante para nós é que existe uma promessa com base nessa honra, nessa respeitabilidade que nós ofertamos ao nosso Pai. Existe uma promessa da parte de Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, não era evangélico, era de outra igreja, e eu lembro que no catecismo eu estudei isso aqui. Primeiro mandamento com promessa. E isso me fazia pensar já naquela época, né? Como eu deveria me comportar, porque há uma promessa, há algo da parte de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus requer de mim um comportamento previamente estabelecido. Deus exige de mim que eu honre meu pai e minha mãe, que eu os obedeça, que eu os honre. Hoje em dia eu vejo pessoas às vezes falando, né? Meu pai foi bom demais que me estragou. Irmãos, eu não consigo entender isso. Não consigo aceitar uma coisa como essa. Por mais que você diga, mas o pai mimou. Se ele mimou, ele errou. Mas se ele supriu, se ele cuidou, eu não posso entender que esse homem ou essa mulher tem errado. Não consigo olhar dessa maneira. Mas nós encontramos na Bíblia pessoas que mimaram os filhos. E ao mimar os filhos, essas pessoas se equivocaram profundamente e trouxeram grandes males ao povo de Israel. Por exemplo, Eli mimou seus filhos. Nós sabemos muito disso, sabemos bem. Por conta dessa situação, Israel sofreu. Davi, por exemplo, em relação a Absalão, da mesma forma, mimou a seu filho. Homens de Deus erraram nesse processo de criação, de educação de seus filhos. E isso para nós é um alerta, porque nós não somos perfeitos, nós falhamos também. Mas eu quero dizer a você uma coisa muito importante. Antes de ser atribuição do Estado, antes de ser atribuição da igreja, antes de ser atribuição da escola, da igreja, do Estado, a responsabilidade dada por Deus é para o pai, é para a mãe, é para a família. E dentro desse contexto familiar, prioritariamente o homem deve conduzir a sua casa segundo os preceitos de Deus. O homem não pode aceitar a desobediência de suas esposas, ensinando aquilo que é indevido a seus filhos. Se a mulher está ensinando coisas equivocadas, comportamentos errados, o marido não pode aceitar, porque isso vai redundar lá na frente num prejuízo futuro para os próprios filhos. E não existe coisa mais desejável aos olhos de Deus que os nossos filhos sejam cristãos. Você deve lembrar da história de Jó. Jó, ele orava e ele sacrificava pelos seus filhos, porque eles poderiam ter cometido algum pecado. Olha que postura, olha que cuidado. Ou seja, ele desejava que seus filhos fossem da fé. Era o grande desejo dele e deve ser o nosso maior desejo. Antes que meu filho seja o melhor médico do Brasil, tomara Deus que um dia queira ser médico, ou se ele vier a ser um grande engenheiro, são coisas boas e que eu devo sonhar até e desejar. Mas a coisa mais importante que eu devo querer em meu coração e na minha alma é que meu filho confesse o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse deve ser o nosso maior desejo, o nosso maior anelo, muito mais do que ser um homem bem-sucedido financeiramente, um homem rico. Nada mal que ele venha a ser um homem bem-sucedido, mas o maior desejo nosso é que o nosso filho seja temente a Deus, que ele, nos momentos de dificuldade, ele possa dobrar os joelhos e lembrar do Deus de seus pais e fazer a sua oração, a sua prece, o seu pedido. É o que a gente mais deseja. E quando a gente olha para o texto,
O texto nos diz assim, depois de falar sobre a promessa, o texto fala, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja comigo uma coisa importante, aqui tem dois aspectos muito significativos. O primeiro deles, para que te vá bem, ou seja, existe uma promessa da parte de Deus, que aquele filho que obedece a seus pais, que honra seus pais, esse filho, ele vai ser agraciado por Deus, ele vai ser abençoado por Deus, e as coisas irão bem na vida dele. Ou seja, virá uma prosperidade. Falam tanto em prosperidade hoje, né? Mas uma prosperidade bíblica sobre esse filho. É a primeira coisa que nós vemos. Alguém que é próspero porque paira sobre ele uma bênção. Mas aqui para nós, da nova aliança, a bênção não é, como no Antigo Testamento, uma bênção mais material do que espiritual. Para nós, a bênção, ela é essencialmente espiritual. E quando, não que Deus não nos abençoe financeiramente, mas é uma bênção geral, que ela envolve toda a nossa vida. E aí eu fico pensando, pai ou não pai uma bênção sobre aquele que é obediente ao seu pai? O pai diz, vai estudar, e ele vai estudar. Meu filho, respeita a sua mãe, respeita as autoridades. Meu filho, não é assim que você deve proceder. Essa palavra não deve estar no seu vocabulário. Eu sei que seus colegas falam, mas é uma palavra indevida. Não gostaria de ouvir você falando dessa maneira. E o filho, em vez de ficar chateado, ele obedece o pai e segue a instrução do seu pai. O pai fala, vai dormir, já é hora. Amanhã temos que acordar cedo. E o filho obedece. Esses princípios, esses valores, eles trazem sobre a vida do filho uma bênção. E isso nós precisamos pensar. Traz uma bênção. Os filhos não podem controlar a nossa agenda. Isso não pode acontecer. Se vamos para tal lugar, se vamos para outro lugar. Nós somos sabedores daquilo que é melhor para os nossos filhos. É uma lógica natural das coisas. E estão invertendo e colocando isso dentro de nós como fosse verdade absoluta. E por isso o caos que a gente encontra por aí. E além dessa prosperidade espiritual, o texto ainda fala outra coisa. E seja de longa vida sobre a terra. Existe uma promessa aqui também, de longevidade, vida longa. Mas talvez alguém queira falar lá atrás, mas pastor, eu conheço muita gente que foi fiel a Deus e morreu cedo. Sim, eu também conheço, que foi fiel a Deus, fiel aos pais, e pessoas que morreram cedo. Mas o que a Bíblia quer apresentar para nós aqui é um princípio geral. É isso que acontece quando alguém obedece ao pai. Por exemplo, quando alguém vai em lugares que o pai não deseja, entra em lugares perigosos, o que pode acontecer com ele? Ele tem mais probabilidade de vir a ser assassinado. Não dá para negar. Existe uma probabilidade. Quando o pai fala, não se relacione com esse tipo de gente, porque em vez de você convertê-los, você está sendo convertido a esse mau comportamento. E daqui a pouco o filho se embaraça na vida, passa a viver um problema. Por quê? Porque na verdade ele não ouviu o pai, ele não honrou, ele não obedeceu. Quer ter vida longa? Obedeça a seu pai, honre ao seu pai e à sua mãe. É essa a instrução que a Bíblia está nos dando. Certo homem importante disse certa feita que nos Estados Unidos tudo, imagine tudo é controlado por um botão. E agora, nem mais botão, né? Agora é pela voz, agora é pela Alexa, que controla tudo, né? Aumenta, baixa a luz, liga a televisão, desliga a televisão, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Mas esse mesmo homem importante disse o seguinte: mas apenas os filhos não são mais controlados. Tudo é possível ser controlado com um botão, mas os filhos não são controlados, eles fazem o que bem entendem. E quando a gente prossegue mais para o texto,
a gente vai no versículo de número 4 agora. Ele nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E aqui nós vemos algo que acontece muito nos relacionamentos entre pais e filhos. Por vezes os pais dão 300 ordens a seus filhos: faça aquilo outro, vai por lá, rapaz, você não está fazendo o que eu estou mandando, você tem que fazer não sei o quê. E o adolescente, o jovem, ele não sabe se vai, se fica, o que ele deve fazer, o que tem que fazer primeiro, porque foram tantos comandos ao mesmo tempo que não dá para obedecer. Outra coisa, por vezes os pais também são culpados no seu afã, na sua preocupação de ver seus filhos indo bem na vida, de lançar sobre eles uma expectativa profundamente demasiada. Isso gera um peso, gera uma sobrecarga sobre o filho, que ele também não sabe como lidar com aquilo. É muito peso. Um outro problema também que ocorre nos lares é que muitos pais, eles optam por um filho em detrimento de outro filho. Alguns pais têm favoritismo. Eles olham para o filho e se encantam mais com um. Esaú e Jacó, por exemplo, nós conhecemos bem a história bíblica. E isso gera problemas relacionais dentro da própria família. Os pais têm o papel de preparar seus filhos para a vida, para o mundo. A casa lá é um grande local de treinamento. E quando a gente prega essas coisas, quando você diz: pastor, queria eu poder ter ouvido essas coisas quando eu estava no começo da criação dos meus filhos. Mas nós temos pessoas aqui hoje que têm filho pequeno, e nós temos também outros que estão desejando ter filhos no futuro. E eu creio que a grande solução para nós termos uma boa criação, um bom relacionamento com nossos filhos, é justamente nos voltar para a palavra de Deus e seguir os princípios bíblicos tão necessários nesses dias. Porque aquele que foi bem instruído naqueles momentos de conflito ético, ele pensa 2 vezes sobre o que deve fazer. E nessa hora, a palavra de Deus vai ter um papel importantíssimo na escolha. E olhando para o texto ainda, por vezes os filhos se sentem provocados pelos pais. Os pais às vezes querem corrigir o filho quando estão com algum problema, vendo da rua algum problema. E aí nessa hora eles querem corrigir o filho e fazem uma correção demasiada. São às vezes duros demais. Às vezes chegam a tomar atitudes que são perversas com o filho, porque não é a hora, ele não está bem emocionalmente para tomar essa atitude nesse momento. Ele está nervoso. Ou então, por vezes, o filho o envergonhou, por exemplo, na igreja, ou no ambiente familiar. Sabe o que acontece? O pai, às vezes, por estar envergonhado diante das pessoas, ele vai e corrige o filho na frente de todos, e às vezes demasiadamente, porque ele se sentiu ofendido. Ainda que ninguém tenha ficado ofendido, mas ele ficou ofendido. Eu lembro de uma igreja, em que era uma igreja que desejava ter crianças. Só que essa igreja, se uma criança fizesse um mínimo de barulho, toda a igreja olhava para trás na direção da mãe. Olhava assim, a pessoa se sentia totalmente constrangida e ela tinha que ir embora da igreja, porque ela não se sentia à vontade de levar o filho à igreja. E com isso eu não estou dizendo que seja legal ter um culto em que as crianças façam uma grande bagunça, não é isso. Mas era algo extremamente constrangedor. Se por um lado eles queriam ter crianças na igreja, por outro lado, com aquele tipo de comportamento, eles colocavam para correr toda pessoa que ali chegasse com um pequenino
e que fizesse algum barulho, algum tipo de bagunça. E o texto fala mais para nós ainda, veja comigo, que nós não devemos criar nossos filhos provocando a ira, não devemos fazer como faziam os antigos lá em Roma. Nós precisamos ter uma outra postura na maneira de criar nossos filhos. Não deixar nossos filhos irados, não deixar nossos filhos entristecidos. Nós precisamos pesar muito bem o que nós conversamos na presença dos nossos filhos. Às vezes falamos até diante dos nossos filhos problemas dentro da igreja. Falamos para os filhos, diante deles, alguma coisa que aconteceu, uma chateação com alguém, uma chateação com o diácono, uma chateação com o pastor, uma chateação com o presbítero, e os nossos filhos estão ouvindo aquilo tudo sem entender muito bem. E daqui a pouco a gente não entende por que o filho não tem mais vontade de ver a igreja, por que o filho olha de maneira avessa para a religião. Então a gente presta o real de serviço, em lugar de somar, em lugar de contribuir. E mais, estou tentando resumir, a noite a gente vai explanar um pouco mais, inclusive entrando a partir do verso 5. E o texto diz mais, mas há aqui uma adversativa, mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse criar aqui tem muito a ver com cuidar, com nutrir, com alimentar. Ou seja, é papel dos pais agirem assim. Quando o texto fala em criar, é o pai nutrindo, alimentando, e não só fisicamente, que também é uma responsabilidade dos pais, e principalmente do pai. Mas o texto quer mostrar que é preciso alimentá-los, nutri-los espiritualmente. Nós precisamos cuidar do coração dos nossos filhos. Isso é de suma importância. Precisamos fazer isso desde cedo. E eu diria para você, embora seu filho, meu filho, já não seja tão pequenino, mas ainda não é tarde. Ainda há tempo. Deus, Ele é maravilhoso, Ele pode reverter esse quadro tão nocivo para nós e para a sociedade. E o texto nos fala, mas criá-los, ou seja, nós devemos nutrir, nós devemos alimentá-los na disciplina. E aqui vem uma coisa muito importante, né? Quem é militar aqui, nós temos alguns irmãos na igreja que são militares, pelo menos um, eu lembro de cabeça que é militar. Uma das coisas importantes que tem faltado em nosso dia é a disciplina. A gente precisa de regras, a gente precisa de orientação segura, a gente precisa de uma conduta, de uma norma, de um protocolo a ser seguido. Nós precisamos dessas coisas, de rotina. A rotina não é ruim, meus irmãos. A rotina tem o seu lugar no nosso aprimoramento pessoal. Nós precisamos ter uma rotina de vida. Isso é importante para o nosso crescimento intelectual, para o nosso crescimento espiritual. É necessária uma rotina. Precisamos disso. E o texto fala, criai-nos na disciplina. E que disciplina é essa? É a correção, é a orientação, é falar para o nosso filho que ele errou quando ele estiver errado. Meu filho, por que você está procedendo assim? Minha filha, que atitude foi essa? Não é deixar as coisas, não, é no tempo dela, é no jeito dela, é como ela quiser. Se ela quiser acordar às 6 da manhã, acorda às 6 da manhã. Se quiser acordar meio-dia, vai acordar meio-dia. Se quiser sair hoje, sai. Se não quiser sair, não sai. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos olhar para ele e entender que existe um parâmetro, um padrão, existem princípios, valores a serem seguidos por nós. Então, na disciplina. E o texto fala mais para nós. E na admoestação do Senhor. Veja que essa admoestação é a admoestação do Senhor. Está ligada à nossa fé, à nossa espiritualidade. E nós precisamos fazer algo que seja verbal. Eu não creio como aquele livro herético de Tom Gossett, A Poder em Suas Palavras. Não creio, não recomendo ninguém ler esse livro.
Mas, de uma certa maneira, os nossos lábios, eles são um instrumento da parte de Deus para edificação. Nós precisamos usar os nossos lábios para a admoestação. O que é isso? É corrigir os nossos filhos quando eles estão equivocados, quando eles estão enganados. Nós precisamos verbalizar isso para ele. Meu filho, minha filha, não é por aí. Eu preciso falar. E quando eu falo para a admoestação, eu penso na correção. Eu penso também na possibilidade de você estimular seu filho também ao crescimento e ao desenvolvimento. E isso você faz falando, você faz comunicando, você faz interagindo. Quantos pais que qualquer coisa que o filho faça, ele diz: meu Deus do céu, você é péssimo nisso. O que é isso? O que você fez? Ou seja, a crítica, ela é excessiva e às vezes perversa dentro dos relacionamentos. E a gente precisa entender que os nossos filhos carecem de um reforço, de um ânimo, de um estímulo, que nós olhemos para eles e sejamos capazes de verificar, de visualizar o que eles possuem de bom. E não ter um olhar mordaz, perverso e negativo. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, os nossos amados, com muita generosidade. É uma bênção que Deus colocou na nossa vida, para a gente cuidar, para a gente criar, mas sabendo que acima de nós existe um que guia, que conduz, um que é capaz de usar até mesmo as nossas falhas e os nossos erros para um fim proveitoso, segundo o querer dele para a história dos nossos próprios filhos. Eu queria nesta manhã orar com vocês e pensar desta forma o quão importante é a gente assumir o papel que Deus destinou a nós. Porque tem gente que nem sabe disso. Tem gente que está deixando a coisa fluir, a coisa seguir, mas não compreenderam que eles são pais, têm uma responsabilidade, uma incumbência, e que o maior desejo seu precisa ser que os seus filhos sejam também de Jesus Cristo, que eles abracem a fé, que eles possam ter a esperança no coração da vida eterna, do novo céu, da nova terra. Vamos orar neste momento, que Deus tenha misericórdia de nós, daquilo que nós falhamos, daquilo que nós erramos, mas que ao mesmo tempo o Senhor nos ajude a construir as nossas casas, priorizando a palavra de Deus, pedindo ao Senhor também que homens se levantem com essa coragem de primar pela Bíblia em suas casas, de criar seus filhos dentro dos propósitos de Deus. Esse é o nosso grande chamamento. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, que nos ensina a exercer a nossa paternidade, não segundo os moldes, ó Deus, daquilo que é mais moderno, que está aí na sociedade, mas ensinar com base nos princípios da tua palavra, que tem valor perene, que tem valor eterno. Ó Pai, que dia após dia nós possamos lembrar dessa responsabilidade e que ensinemos aos nossos filhos, Pai, ó Deus, o teu querer, ó Deus, que nós saibamos direcioná-los, que nós não fiquemos fragilizados, Pai, impotentes diante de tanta pressão, ó Deus, que estamos recebendo de todos os lados, mas que a tua palavra possa, ó Deus amado, vigorar, ó Deus, dentro das nossas casas, no nosso lar, e que não sejamos brutos por um lado, não sejamos desencorajadores, não tenhamos favoritismo, mas que nós tenhamos um profundo e grande amor para com os nossos filhos, Pai. Que nós possamos amá-los, Pai, cuidá-los, Pai, vê-los bem na vida, Pai, crescendo e se desenvolvendo, ó Deus, em todos os âmbitos, mas principalmente, Pai, que eles sejam, ó Deus, homens e mulheres que servem ao Senhor. Ó Deus querido, esse é o nosso maior anelo, Pai. Nós queremos também te pedir, ó Pai, que o Senhor trabalhe no coração, Pai, dos nossos filhos,
para que eles, ó Deus, se dobrem, reconheçam Jesus como Senhor, e que ao mesmo tempo eles saibam honrar, ó Deus, que eles saibam obedecer, respeitar a seus pais. É assim que nós choramos nesta hora, Pai. Ó Deus, e te agradecemos, porque, ó Deus, o Senhor, Pai, inspirou o apóstolo Paulo a escrever algo tão importante e prático, ó Deus, embora em contextos diferentes, Pai, mas em pleno século XXI, nós ainda carecemos dessa palavra, Pai, que é tão verdadeira e é atualíssima, Pai. Obrigado por tudo, nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Recebem a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.